Esse fim de semana, a Espanha vai às urnas para as eleições legislativas marcadas para domingo e, gentilmente nos atendendo, falando diretamente de Madrid, está conosco o Maurício Moura, presidente do Ideia Big Data e professor da George Washington University. Professor, como é que vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan nesse sábado. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Bom, qual que é inicialmente o clima na Espanha para essa eleição legislativa? Muito se fala até mesmo de uma possibilidade da ultradireita vencer, mas quais são realmente as chances e o que indicam as pesquisas? Por que essa eleição nesse momento é tão importante? Bom, acho que o clima maior aqui é de ansiedade, porque acho que nunca houve 5 partidos com condição competitiva numa eleição nacional como tem agora. A gente está falando do Partido Socialista, do presidente atual, do Pedro Sánchez, a gente está falando do Partido Popular, do Podemos e dos Cidadanos, partidos recentes aqui, e essa novidade que é o Vox, que é o partido de extrema-direita. Então é uma eleição altamente imprevisível nesse sentido, porque são 5 forças políticas. Chegou-se a quinta-feira com as pesquisas apontando 40% de indeciso, um número muito superior à eleição anterior. Então, não necessariamente ter mais votos nessa eleição significa poder governar, porque vai precisar certamente de uma coalizão política entre essas 5 forças. Então, eu diria para você que o clima aqui é de muita imprevisibilidade nessa eleição. Agora, a professora Denise, quem está falando, há a possibilidade de se ter uma formação de governo depois, reunindo a partidos de posição extremas, como nós temos parecido, por exemplo, na Itália? Eu acho muito improvável, porque aqui seria como imaginar que o Podemos, uma formação mais de esquerda, fizesse uma aliança com o Vox, que é a extrema-direita. A questão aqui é que bloco de político vai ter mais votos? É o bloco da esquerda, com o PSOE e com o Podemos, ou se é o bloco da direita, com o PP, o Cidadanos e o Vox? Agora tem uma questão. Existe uma possibilidade real de nenhum desses blocos, esquerda e direita, tenha deputados suficientes para formar governo. Aí eles teriam que fazer alianças com os partidos locais, da Catalunha, de Valência, do País Basco. E aí entra num campo aí muito complexo, até porque a questão da Catalunha é uma questão muito presente assim, nessas eleições. É um dos fatores que está pesando, inclusive, na decisão do eleitor, é a posição que o partido tem em relação à Catalunha. Não, certamente, porque existe uma grande parte da população fora da Catalunha, obviamente, não compartilha do pensamento separatista. Por outro lado, o governo do PSOE, do Partido Socialista, acabou tendo que fazer um acordo político com os separatistas para poder exercer o governo de minoria, que é o governo vigente aqui. Esse é um tema altamente complexo, e quando a gente teve debates locais, por exemplo, na quinta-feira teve um debate só entre os representantes dos partidos na Catalunha, e é um tema muito complexo que envolve cultura, história e muitas questões políticas e constitucionais. Então esse tema é muito delicado, e se precisar do Partido Separatista para se formar governo, provavelmente não vai se formar governo. E de que forma a eleição, durante esse período eleitoral, vem sendo debatidos temas como imigração, temas sociais, relação com a União Europeia? Essa eleição tem algum peso para todos esses temas? Não, certamente tem. Como você sabe, o nível de desemprego na Espanha, principalmente entre os jovens, é um dos maiores da Europa. Chega a bater quase 40% até jovens de até 25 anos. Então, o tema de renda, trabalho, emprego foi um tema muito presente na campanha. Agora, vale dizer que o Vox, que é esse partido de extrema-direita, é um partido cuja bandeira do nacionalismo e do sentimento anti-imigrante é muito forte. E foi com essa bandeira que o Vox saiu. Era uma dissidência do PP, saiu praticamente do nada e hoje é um dos favoritos aí para disputar o voto do eleitor espanhol. Agora, professor, não formando o governo, como o senhor falou que há essa possibilidade, o que acontece? Qual o procedimento na Espanha? Eles vão ter que provavelmente vai ter uma eleição, um período mínimo para ter uma nova eleição em 90 dias, mas como 90 dias cai no meio do verão europeu, provavelmente o eleitor espanhol vai voltar às urnas ou em setembro ou outubro desse ano. Agora, de qualquer modo, o partido do atual primeiro-ministro é o que conta com a preferência do eleitorado? Ele é o que lidera as pesquisas. A gente tem números aqui entre 25% a 30% de intenção de voto para o PSOE. A questão é que a soma PSOE, que é o centro-esquerda, com o Podemos, que é a esquerda, não se atinge a maioria parlamentar.
Então, certamente o Partido Socialista vai ter mais votos, vai ter mais deputados, mas corre o risco de não conseguir governar. Maurício, a imprensa trata essa eleição de que maneira? É uma das eleições mais acirradas dos últimos anos? Como que a imprensa está retratando essa corrida eleitoral aí na Espanha? A imprensa espanhola, que é a imprensa local, trata exatamente por esse ponto. Nunca se teve uma eleição tão imprevisível, né? Então, com tantas forças políticas, a Espanha teve uma tradição pós-franquista de PSOE e PP, então uma disputa bipartidária. Então, essa é uma eleição diferente nesse aspecto. Agora, a imprensa europeia dá muito destaque ao crescimento da extrema-direita na Espanha, que dialoga com o crescimento da extrema-direita em outros países da Europa, da Itália, da Áustria, da Polônia. Enfim, a Europa olha essa eleição muito como um avanço da extrema-direita. Agora, no caso da Espanha, a extrema-direita conquista uma fatia maior do eleitorado. Como é que é a posição da maior parte da população hoje em relação a isso? A população, assim, tem a população, principalmente a população urbana da Espanha, tem um sentimento anti-extrema-direita, né, e enxerga isso com preocupação. Por outro lado, eu percebo aqui nas pesquisas que eu pude analisar aqui que muita gente não enxerga o Vox na Espanha como um partido de extrema-direita. O Vox tem uma percepção de extrema-direita muito mais forte fora da Espanha do que aqui. Muita gente acha o Vox uma dissidência do Partido Popular, que esteve envolvido em muitos escândalos de corrupção, e o Vox surfa essa onda de antissistema, antipolítica, e um partido que está fora dos escândalos, né? E isso vem crescendo nos últimos anos na Espanha, assim como a gente vê no mundo, por exemplo, a eleição de Donald Trump, até mesmo de Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Não, certamente. Eu acho que uma coisa comum a essa eleição espanhola em relação às eleições pelo mundo é que os partidos e os movimentos políticos antissistema de fora da política têm ganho muita participação. Aconteceu recentemente a eleição do presidente ucraniano, né? Um comediante foi eleito presidente. Então essa narrativa de diferente de tudo que está aí, que tem perpassado todas as eleições na Europa e fora da Europa, está muito presente aqui, e ela obviamente se materializa no Vox nesse caso. Perfeito. Conversamos aqui no Jornal da Manhã com o Maurício Moura, presidente do IDEA Big Data e professor da George Washington University, mais uma vez, que está lá em Madrid. Mais uma vez, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, bom dia aos ouvintes, a vocês.